Hoje nós vamos estar trabalhando Ruth, capítulos número 3. A mensagem vai ser ao longo do capítulo 3 de Ruth. E aí eu quero já passar essa orientação. Mantenha a sua Bíblia aberta. Porque, obviamente, eu não vou conseguir ler todo o texto. E nós vamos seguir a sequência que nós temos visto, né? A gente vai ler alguns versículos, enxergar rapidamente aqui o que está acontecendo na história e já partir para aplicações. Deixa ele falar já antecipando. Vou dar spoiler da mensagem. Irmão, hoje a mensagem vai ter um cunho extremamente prático. Isso é muito bacana quando a gente vê uma aplicação assim bem direta da Sagrada Escritura. Então, Ruth, capítulo 3, verso 1, diz assim: Noemi, a sogra de Ruth, disse: Minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando a cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que tenha acabado de comer e beber. Amém. Somente até o verso 3, a leitura. Então, prosseguindo a história, Ruth passa toda a temporada da colheita recolhendo, né, os grãos no campo de Boaz. E aqui já está no final da colheita. E nesse momento, a sua sogra Noemi, preocupada com a situação de viuvez da sua nora, perdoe-me, começa a enxergar algo que é muito interessante. Noemi aconselha a Ruth de uma forma muito sábia, muito inteligente. E aqui eu já vou entrar, porque esse capítulo 3 é a parte, digamos assim, da conquista, a parte do romance de Boaz e Ruth. É um livro curtinho, já capítulo 4 ele vai terminar. E aqui tem um momento que é muito interessante. Eu já vou partindo aqui para as aplicações. A Ruth vai seguir as orientações de Noemi, vai até a eira, se arruma, vai até onde ele está. No verso 7, quando Boaz terminou de comer e beber, já estava de coração um tanto alegre e foi deitar-se ao pé do monte. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. No meio da noite, Boaz acorda, vê quem é. No verso 8, ela responde: Sou Ruth, sua serva. Estenda a sua capa sobre a sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Já trazendo aqui para a gente aproveitar essa parte bem prática, eu vou confessar uma coisa para vocês. Nesse capítulo 3, é um capítulo que eu tenho pensado em como eu poderia abordar no culto de doutrina desde que eu resolvi pregar em Ruth. Porque, irmãos, é um assunto um pouco tanto quanto emocionante, né? Nessa passagem aqui, me lembra aquelas histórias mesmo que a gente vê nos livros, né? Nos romances, na ficção, que é uma história muito bacana, muito, né, vívida. O autor descreve com uma forma bem peculiar, né? E aqui o que é interessante a gente ressaltar, irmãos, primeira coisa que a gente precisa trazer para a nossa vida é o entendimento de que a gente não pode espiritualizar aquilo que não é espiritual. A gente não pode espiritualizar aquilo que é da vida prática.
Eu quero que você observe aqui, a gente vai tratar à luz dessa questão de relacionamentos. Como é que a gente enxerga essa questão de relacionamentos dentro do contexto de igreja evangélica? Irmão, eu já escutei muita coisa sobre isso. Tem gente que vai aconselhar assim, não, irmão, quando você for escolher uma varoa, você tem que orar e pedir para Jesus escolher uma varoa para você, ou um varão que seja da vontade de Deus, né? Enfim, eu não vou desconsiderar a parte da oração, não, tá bom? Ore, orar é bom. A irmã Nila tem um testemunho para falar sobre essa questão de orar, né? Escolhendo um marido abençoado, e ela teve como recompensa eu. Se isso funcionou ou não, isso é outra história, né? Mas, em todo caso, tem esse aspecto. Orar é bom, né? A irmã Nila, ela brinca dizendo que a única coisa que ela não pediu foi um marido rico. A resultado, casou com liseira. Tá vendo só? Pediu mal. Tivesse pedido mais detalhadamente, o Senhor poderia já ter me enriquecido. Mas houveram orações do livro de Ruth acerca de matrimônio. Houveram. Por exemplo, a gente vai ver isso, uma oração de Noemi, ainda no capítulo 1, ela se despedindo das suas noras, ela vai falar no verso 9 assim: o Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada um na casa do seu novo marido. Olha que interessante. Lá no capítulo 1, quando Noemi estava querendo despedir-se, né, mandar Orfa e Ruth de volta para sua terra, aliás, para sua casa, para suas famílias de origem, ela faz uma pequena oração, né, uma oraçãozinha escondidinha, mas pedindo para que o Senhor faça com que elas sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido. E isso vai ser atendido pelo Senhor, o Senhor vai atender essa oração. Ruth vai ser uma mulher feliz ao lado do seu novo marido, que é Boaz. E Boaz também fez uma oração no capítulo de número 2. Boaz vai falar isso no verso 12. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Você receba uma grande recompensa do Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Sublinhe na sua mente essa parte do sob suas asas veio buscar refúgio, que logo mais à frente eu vou retornar a esse ponto. Mas é uma oração e que, de fato, o Senhor atende a oração de Boaz, dando um refúgio para Ruth e dando-lhe um marido que fosse protetor, que cuidasse dela, que a estendesse as asas sobre Ruth, da mesma forma que o Senhor estende as asas sobre Israel. Só que observa, teve um momento da oração? Teve. Só que quando chega no capítulo 3, aqui a oração acaba, viu? Aqui existe uma parte de sabedoria prática. Por isso que, irmão, não adianta espiritualizar aquilo que não é espiritual. Não se escandalize, mas o meu pastor, ele falava uma coisa demais. Ele falava o seguinte: irmão, se Jesus fosse escolher esposa para alguém, ele tinha escolhido para ele. E Jesus não escolheu esposa para ele, tu acha que vai escolher para os outros? Vai não, vai não. O que a Bíblia vai fazer? A Bíblia vai nos instruir em como nós devemos escolher as pessoas para nos relacionarmos. Isso é uma escolha nossa, isso é prático, isso é vida cotidiana. Olha só, o que não me fala? Ruth, eu tenho que me preocupar com o fato de que se você vai casar ou não. Elas estavam numa situação que Ruth precisava casar. Isso é uma questão objetiva.
Ruth deveria casar com quem? Preferencialmente com alguém que fosse entre os resgatadores, um parente próximo que pudesse resgatar a herança de Noemi, de Elimelec, e resgatar o nome do filho de Noemi. Então, ela vai e faz uma orientação prática, ela dá um conselho. Fala, olha, minha filha, seguinte, você precisa de um marido? Precisa. Então, você vai encontrar alguém que tenha os pré-requisitos, as características que atendam à necessidade de ter um marido. No caso específico dela, era que fosse um resgatador. No nosso caso, né, quando nós procuramos alguém para termos relacionamento, nós temos outras características que deveremos observar dentro desse aspecto de relação. Segundo conselho prático, olha que coisa maravilhosa, a Noemi chega, minha filha, seguinte, você vai, faz aquela, né, toma aquele banhão, se arrume, passe perfume, não fique fedida não, fique cheirosa para ir até onde Boaz estava. Irmãos, vocês conseguem perceber a profundidade disso? Às vezes, irmão, olha como é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Como é que a gente vai ter um relacionamento amoroso abençoado se a gente não toma cuidados práticos e objetivos? Já pensou eu chegar perto da minha esposa com um sovaco podre? Não dá certo, irmão. Eu todo fedido, suado. A minha mulher vai olhar para mim e falar, homem, vá tomar um banho, não é não? Então, são cuidados. O marido deve se cuidar para a esposa. A esposa deve se cuidar para o marido. Observe, vista a sua melhor roupa. Irmão, quantos anos na história da igreja a gente ficou se atrapalhando com bobagem, achando que a mulher, para ser santa, tinha que ser feita? Quanto tempo as irmãs sofreram na mão dos homens que diziam que se a mulher se arrumasse, ela perdia a santidade dela todinha? Quanto tempo? Observa. O conselho da Noemi para Ruth é, minha filha, se arrume, fique bonita, fique bem. Irmãos, você se arrumar não é sinal de vaidade, no sentido da vaidade humana que nos afasta de Deus. Você se arrumar tem que ser pelo motivo certo. Você vai se arrumar para ficar bonito ou bonita para o seu cônjuge, para o seu parceiro, para a sua parceira. E não há problema nenhum nisso. Irmãos, quem gosta de feiura é Satanás, é o cão. A gente ora para Deus, falando que a gente quer adorar a Deus na beleza da sua santidade. A beleza vem de Deus, né? Então, sim, irmãos, fiquem bonitos, né? Sejam bonitos, se arrumem, né? Sejam cheirosos. Irmãs, sejam bonitas, se arrumem, né? Fiquem cheirosas para os seus maridos. Não há pecado nenhum nisso, nenhum. E quem disser o contrário vai ter uma dificuldade terrível para lidar com esse texto. Porque a gente vai chegar lá. Mas Boaz reconhece em Ruth uma mulher virtuosa. Então, não havia nada de pecaminoso ou indecente no modo como Ruth se portou. Bora evoluindo. Esse aspecto prático de nós devemos escolher mostra que nós devemos escolher, sim, mas com os critérios corretos. Ruth, ela escolhe bem Boaz. Ela não escolhe o cabrinha mais bonito que tinha lá na eira. Ele não vai atrás de beleza, ela não vai atrás de estado, não vai atrás de nada disso. Ela encontra uma pessoa, Boaz,
que, inclusive, o texto indica que era mais velho de idade do que Ruth. O verso 10 vai dar esse entendimento de um modo bem claro, dizendo que Ruth não havia procurado alguém mais jovem, né? Mas o que é que provavelmente fez com que Ruth se interessasse em Boaz foi, óbvio, aspectos objetivos. Ele era o resgatador. Mas, com certeza, na convivência desses mais de 2 meses que eles passaram no mesmo contexto, né? Ruth colhendo espigas no campo de Boaz, deu para conhecer. E a forma como Boaz sempre a tratou, sempre foi um tratamento com gentileza, com generosidade, com bondade. Boaz sempre fez o bem para Ruth. Observa que é uma escolha baseada em caráter. Então, aí, dica principalmente para as irmãs que são mais novas, né? As que ainda estão na fase de escolher alguém para ter um relacionamento. Escolha pelo caráter. Porque, irmão, não vai de outra maneira, não. Se o seu namorado é uma pessoa que não está disposto a fazer o bem na sua vida, ele não vai fazer o bem na sua vida quando for casada com você. Irmãos jovens que por acaso não sejam casados ainda, mesma coisa. Procure uma pessoa que faça o bem para você, sabe? Que queira o bem, que tenha caráter, que é uma pessoa que vai poder agregar, né? Não busque a pessoa porque é mais rica ou menos rica. Isso é besteira. Porque dinheiro, irmão, é uma coisa que a pessoa ganha e perde o tempo todo. Mas se é uma pessoa de caráter, ela vai construir uma vida com você. Se é uma pessoa que lhe trata bem. Se uma pessoa é grosseira no namoro, ela vai lhe bater no casamento. Então, irmãos, escolham, entenda. Olha, eu vou ressaltar, eu estou batendo muito nessa tecla, irmão, porque eu sei que o que eu estou falando pode ser uma grande contradição em relação àquilo que a gente escutou a vida toda. Entendeu? Porque a gente passou a vida toda falando assim, Senhor, eu vou orar para Jesus me mandar escolher um marido ou uma mulher para mim. E eu estou te falando hoje que não, que Jesus não vai escolher um marido ou uma mulher para você. Você vai escolher. E a consequência da sua escolha é você que vai arcar com isso. Agora, escolha de modo orientado pela palavra. Não escolha por aquilo que vai se embora. Escolha aquilo baseado naquilo que é de valor real, sabe? Faça a escolha de modo inteligente. Boaz de igual forma. Sabe por que Boaz escolhe Ruth? Porque encontrou na Ruth uma mulher de valor. Essa que é a grande verdade. Era uma mulher virtuosa. Existem algumas pessoas que querem gerar uma má interpretação nessa questão da Ruth ter ido à eira e ter dormido ao pé de Boaz. Tem gente que quer dizer que isso é uma forma do autor suavizar, né? Querem atribuir uma certa imoralidade na ação de Ruth, mas não existe isso. O que Ruth está fazendo? Está seguindo um costume da época, do Antigo Oriente. Quando Ruth chega e fala assim, olha, Boaz, ela dorme aos pés de Boaz, não dorme com Boaz, dorme aos pés de Boaz. E quando Ruth olha para Boaz e fala, olha, estende a tua capa sobre a tua serva, o que Ruth está falando, Ruth está dizendo que ela queria ser desposada pelo Boaz. A ideia de cobrir com a capa. Agora, preste atenção que esse é o aspecto mais teológico da doutrina de hoje. A ideia de cobrir a capa tem primeiro entendimento sobre proteção, mas tem esse entendimento sobre pedir em casamento. Isso é reforçado, é um costume do Antigo Oriente Próximo. Estou referenciando isso de acordo com o comentário bíblico do MacArthur, ele traz esse entendimento também. Mas Ezequiel 16:8 vai dizer o seguinte, o Senhor Deus falando para Israel. Quando passei de novo por perto e olhei para você, eis que você tinha chegado à idade do amor. Estendi sobre você as abas do meu manto e cobri a sua nudez.
fiz um juramento e entrei em aliança com você, diz o Senhor Deus, e você passou a ser minha. Então, a ideia de passar a capa, de cobrir, é uma ideia de um compromisso para casamento. O que é que Ruth fez? Ela falou, através desse símbolo, que ela estava disposta a casar com Boaz. E Boaz acata isso, ele entende isso e diz para ela que, olha, ele se compromete com Ruth, que iria levar a cabo essa questão do casamento, tanto que logo no outro dia ele já vai resolver tudo para que eles possam casar. E no comentário dele, ele tem o cuidado de preservar a imagem de Ruth, pedindo para que ela voltasse, né, saísse da eira ainda quando estava escuro. No verso 11, e agora, minha filha, não tenha medo. Tudo que você falou, vou fazer. Pronto. O que é que falou? Pôr a capa sobre, né? Eu vou assumir você como minha mulher, eu vou desposar você. Porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. O que é que conquista o coração de Boaz? É Ruth ter se mantido virtuosa. Então, outro conselho, irmão, não use de meios imorais para conquistar alguém que você quer que seja um referencial na sua vida. Né? Se você usa de meios carnais, você vai atrair pessoas carnais. Isso é fato. Aí, olha só a bobagem que às vezes as pessoas têm. Buscam relacionamentos baseados em meios carnais e depois querem, por força, que o relacionamento seja de acordo com a vontade de Deus. Aí, meu irmão, é complicado. Aí depois fala, não, mas eu orei. Não, mas teve o profeta, teve a profetisa, lá, que falou que era, que tinha preparado para mim. Meu irmão, eu não ia falar isso, mas eu vou, tá? É assim mesmo. Irmãos, profecia, essa profecia que a gente ouve, né? Dom de profecia, não serve para tomada de decisão. Vou repetir. Dom de profecia não serve para tomada de decisão. Não serve. A profecia serve para edificação, consolo e encorajamento, não para tomada de decisão. Tomar decisão você toma baseado na escritura. Porque baseado nisso, tem muito desses profetas por aí que chega e fala, não, mas Deus já me mostrou que fulano é o varão que tem que casar com ele e pronto. Meu irmão, é assim não. Para, ora e analisa. Quem é o indivíduo? Quem é a pessoa? Como é o caráter dele? Como é que é o relacionamento dele com os pais dele? Como é que ele trata a sua própria família? É um respeitoso, não é respeitoso? Tá entendendo? Você avalia. A Bíblia não autoriza ninguém chegar para você e falar, você vai fazer assim porque o profeta mandou. A Bíblia não autoriza você fazer isso. Não é assim. Sabe? A gente tem que voltar ao verdadeiro pentecostalismo e entender que o que define a nossa vida é a palavra. A palavra é autoridade, certo? Profecia serve para encorajamento, consolo e edificação e final de história. Até porque, meu irmão, se você tomar uma decisão errada, quem vai pagar o pato é você. Não deixe os outros tomarem decisão por você. Tome as suas próprias decisões seguindo a palavra. Finalizando, irmão, estou já bem pertinho do final. Aqui tem uma coisa que é linda também. E aqui eu quero trazer um entendimento antigo. Ô, Jesus, agora eu vou revelar o quão antigo eu sou, o quão ultrapassado eu sou. No verso 15, Boaz disse para Ruth, traga o manto que você está usando e o segure. Ela o segurou. Ele, Boaz, o encheu com 6 medidas de cevada e pôs sobre os ombros dela. E ela voltou para a sua cidade. Olha a ideia. Ele pega, coloca o manto sobre Ruth. Colocar o manto, já vimos, tem esse símbolo de proteção, tem o símbolo de desposar
e é o mesmo símbolo de proteção e de que você será a minha esposa, é o mesmo elemento que Boaz pede para que ela abra e coloque mantimento, provisão para ela e para a sogra. E aqui eu quero lembrar uma doutrina antiga que a gente tem esquecido. Irmãos, o homem é o provedor do lar. Doutrina antiga. Nesse momento teve muita gente que fala, oh, que coisa do passado. Mas é a verdade, irmão. A responsabilidade por ser o provedor é do homem, viu? A mulher tem a opção. Eu não estou falando aqui, irmãos, que a mulher não possa trabalhar, não tenha a sua profissão, não possa se realizar profissionalmente, não possa ganhar bem. Glória a Deus, pode ganhar sim, pode ter sua profissão, tudo é bênção. A minha esposa, por muito tempo, ela ganhou financeiramente muito mais do que eu, isso nunca foi problema para a gente, sabe? Isso nunca inverteu a posição de quem é quem dentro do contexto familiar. O fato da minha esposa ganhar mais dinheiro do que eu não fazia com que ela fosse o chefe da família, eu continuava sendo, mas o entendimento é que a responsabilidade, ora, colocou a tua asa sobre a pessoa, e aqui eu quero só relembrar aquilo que eu falei, olha, marca na cabeça de vocês esse versículo. Na oração de Boaz, Boaz fala assim, olha, que o Senhor, né, que você encontre o abrigo debaixo das asas do Senhor. Ok, ele foi a resposta da oração que ele fez. Ruth, ela vai encontrar abrigo debaixo das asas de Boaz. E existe aqui um jogo de palavra que é muito mais claro no hebraico, que aba e asa são palavras muito próximas. Então, basicamente, o debaixo da aba do manto é literalmente simbolizando colocar debaixo da asa, assim como ele estava falando que o Deus de Israel estende as asas para proteger, para guardar. Ora, se a minha esposa está debaixo da minha asa, eu que tenho que me preocupar com as coisas. Eu que sou responsável pelo sustento e pela liderança da minha família. Eu que não posso permitir que nada falte. Isso é uma doutrina antiga, porém extremamente alinhada com a Sagrada Escritura, e é necessário que isso seja assim, até porque, irmãos, se o homem, se o seu namorado, o seu marido não entender isso, ele dificilmente ele vai ter caráter o suficiente para liderar o seu lar. Dificilmente ele vai ter força moral o suficiente para ser o lar na sua família, se ele não tem força suficiente para entender que ele é o responsável pela provisão do seu lar. Então, para as solteiras, observa, se o cabra é mole, se o cabra não é, eu te falei, não é ser rico, mas tem que ser trabalhador, tem que ser esforçado, tem que ser dedicado. Se é molengão, e manjar chuta, pode botar para fora. Ah, pastor, mas é porque eu amo o bichinho, mas ele é preguiçoso, mande andar, mande para fora. Queira homem preguiçoso perto de você, não. Cabra mole tem mais é que levar coça no meio do mundo para aprender a ser gente. Então, assim, claro que isso é uma força de expressão, não é literal, tá? Não estou falando que ele tem que apanhar literalmente. Estou falando que ele vai apanhar da vida para aprender a ser gente. Apanhar da vida para aprender a ser gente. Então, assim, cabra foi mole, mande embora. Perca seu tempo, não. Escolha pessoas com caráter. Simples assim, simples. E nós, homens, os homens solteiros, têm que entender que sim, que eles têm essa responsabilidade que é inerente ao seu papel de liderança. E nós, homens casados, a gente tem que entender que sim, esse é o nosso papel e a nossa responsabilidade, é o nosso privilégio, a honra que Deus nos dá de nós estendermos as nossas asas sobre as nossas esposas, protegendo-as, guardando-as e sustentando. É um privilégio que o Senhor nos dá de exercer o papel que Ele, o Senhor Deus, exerce com Israel, o papel que Cristo exerce com a igreja. Então, um papel de privilégio que exige que os homens sejam homens de verdade. Se você não é homem o suficiente para assumir essa responsabilidade,
melhor seria não casar, permanecer solteiro, para não fazer uma filha amada de Deus sofrer. Isso é um entendimento também bem prático que a gente encontra no capítulo 3 do livro de Ruth. Então, finalizando aqui rapidamente, fazer aquele apanhado para nós nos despedirmos em oração. Ore, peça a Deus, orar é bom. Boaz foi a resposta de oração que Deus mandou para a oração de Boaz. Boaz foi a resposta de oração para a oração de Noemi. Ore que oração é bom. Mas parou de orar, faça aquilo que você deve fazer. Haja, guiado pela instrução da palavra. Não espere as coisas acontecerem de qualquer maneira, porque Deus, ele nos dá a instrução e os princípios, que são válidos tanto para a gente que é casado, quanto para os que estão solteiros. Para que nós que estamos casados, aprenda-se a valorizar, seja uma pessoa bonita, né? Feio é o cão, nosso Deus é lindo, e nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus. Né? Seja uma pessoa bonita, se cuide, né? Seja cheiroso para a sua esposa, seja cheirosa para o seu marido, cuide-se para ele, não há problema nenhum nisso. Feio é o cão, né? Não? Então, cuide-se, não há problema nenhum. Pessoal, bora superar essa questão lá da Idade Média, que mulher não devia se arrumar. Ô, Jesus amado, pelo amor de Deus. A palavra de Deus nos traz uma palavra poderosíssima, num texto aí de mais de 3.000 anos, mostrando que, além de qualquer tradição humana, a palavra nos ensina a nós nos cuidarmos e sermos, assim, o melhor que a gente pode para o nosso esposo, para a nossa esposa. Amém? Então vamos orar agradecendo ao Senhor.